Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu aqui na minha quarentena sigo meio perplexo pelos últimos dias e pelo fato de que a pandemia aparentemente virou uma pauta secundária por conta da crise política que desencadeou-se depois da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e dessa instabilidade sobre a cadeira do Bolsonaro. Mas à medida em que a pandemia inevitavelmente vai voltar às manchetes principais, essa questão em torno da estabilidade do presidente, ou seja, o seu impeachment, vai começar a ocupar cada vez mais espaço no nosso parlamento, na Câmara dos Deputados. Até porque já existem mais de 20 pedidos de impeachment nas mãos do Rodrigo Maia, presidente da Casa. E nessa segunda-feira, um novo pedido lhe será entregue pelas mãos do meu convidado de hoje, o deputado do Rio de Janeiro, pelo PSB, Alessandro Molon. E é sempre muito interessante escutá-lo, sobretudo hoje, porque o Molon, assim como muitos dos deputados e deputadas, até poucos dias estava hesitante ou achando melhor não prosseguir com nenhum tipo de processo de impeachment durante a pandemia. Via como uma instabilidade muito inadequada para o momento que a gente vive. Mas parece que a maré está virando, não só na cabeça dele, mas no ambiente político, que vê não simplesmente o impeachment como uma atitude, digamos, quase inevitável e precipitada pelo acúmulo de ações do presidente, mas também pela falta de fé de que ele será capaz de lidar com a pandemia de forma minimamente responsável. Então a gente fala sobre isso, sobre essa fusão de duas crises, a sanitária e a política. A gente fala sobre o que precisa acontecer e o tempo que pode demorar um processo de impeachment nessas condições. A gente fala sobre o exército, fala sobre o papel dos militares nisso tudo, fala sobre um possível racha na base do presidente Bolsonaro, dentro e fora do Congresso Nacional. E a gente fala também sobre algo muito importante, que para o Molon tem se tornado algo central, que é o pós-pandemia e de que maneira deputados e lideranças políticas precisam começar a pensar não simplesmente a reabertura da nossa economia, mas sobre que estrutura essa economia será reaberta. Dentro de uma tragédia, quais são as oportunidades de reordenar a infraestrutura, a mentalidade e a responsabilidade do Estado em construir uma sociedade não só mais justa, mas também mais ecológica, mais sustentável ou mais adequada a lidar com uma crise como a que a gente tem passado hoje. Então espero que vocês gostem de escutar o Molon como eu gosto bastante. Alessandro Molon. Oi, Molon, tudo bem? Como é que você Tudo bem, tá? Bruno? Tá em Uma casa, alegria né? conversar. Estou em casa e é uma alegria conversar com você. É igualmente. Sempre bom te ver. E, assim, tantas coisas para te perguntar, mas é maluco, porque esse programa que eu tenho feito, eu comecei para falar sobre a pandemia. E agora a gente tem que falar sobre uma crise política, né? Então, eu queria saber de que forma de que forma os deputados e as deputadas sentiram essa bomba que veio na sexta-feira, com a saída do Sérgio Moro, as acusações graves que ele fez ao presidente, é, e se isso precipita, de alguma forma, uma crise que na sociedade já estava muito colocada, que é uma demanda cada vez mais ruidosa pela remoção do presidente, né? Com certeza, Bruno. Primeiro que eu acho que esse é um comportamento reiterado do presidente, né? Quer dizer, em que pese a gente está num momento gravíssimo para o Brasil e para o mundo, né? Uma pandemia que mudou a forma do mundo funcionar, o mundo inteiro está adotando medidas para tentar enfrentar essa pandemia desse vírus desconhecido que está sendo estudado. Mais de 3 mil brasileiros já morreram por causa disso. As UTIs estão lotadas, quer dizer, é um momento de enorme preocupação, tensão para todo mundo, perplexidade, dúvida, insegurança. Isso por si só já deveria demandar toda a energia e todo o nosso tempo, né? Quer dizer, o mundo político, o poder público, os cientistas, a opinião devia estar com todo foco nisso para a gente pensar como enfrentar isso agora e, sobretudo, também como sair disso depois, né? Que é um assunto que eu acho que é
é importante a gente falar aqui também, né? Pensar o Depois, claro. pós-pandemia, como você tem procurado fazer e conversado com tanta gente. Mas, ao invés disso, o que é que o presidente faz? Ele não se cansa de alimentar crises desnecessárias ou criar novas crises. Então, uma delas assim, foi, por exemplo, no domingo passado, domingo da outra semana, quando, no fundo, Bolsonaro vai em um ato contra a democracia, sabidamente contra a democracia, contra o funcionamento do Supremo, contra o funcionamento do Congresso, a favor do AI-5 e, portanto, da tortura, do assassinato de pessoas, no meio de uma pandemia, sem falar em todo o desserviço que ele vem prestando, em tudo que ele vem atrapalhando o combate à pandemia, dando um péssimo exemplo, aglomerando as pessoas, dizendo que isso não tem importância, somente focado na reeleição dele. Ele só pensa na reeleição dele. Tudo que ele quer é que a economia não afunde, não é pelo resultado ruim que isso teria sobre a vida das pessoas, mas é porque se ele não tiver números da economia para apresentar, ele pensa como é que eu vou me reeleger. Então, esse é o comportamento usual dele, o que é muito pior do que qualquer pessoa imaginaria. Evidentemente, não que nós esperássemos qualquer coisa dele, mas é sempre muito pior. Não bastasse isso agora, essa crise de demitir o ministro da Justiça por ele se recusar a colocar na direção da Polícia Federal um delegado da confiança dos filhos dele, quando as notícias que circulam são de que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, estaria por trás das notícias falsas e, de alguma maneira, é possível que também, não há certeza sobre isso, por trás da organização do ato do domingo passado. Enfim, há essa dúvida, essa suspeita. À medida que isso vai ficando claro, o presidente força a substituição do diretor-geral da Polícia Federal e cria mais uma crise para o país, levando à substituição do ministro da Justiça num momento como esse. Então, vai crescendo na população cada vez mais a certeza de que é impossível a omissão, é impossível deixar isso continuar, porque o Brasil está indo ladeira abaixo, o país está sem rumo, sem governo, e a ideia que nós, por exemplo, do PSB tínhamos de não fazer o pedido de impeachment nesse momento de pandemia, esse era um esforço para evitar dispersar a energia do país que deveria estar focado na pandemia. Infelizmente, não foi possível mais aguardar, porque à medida que a gente aguarda, as coisas pioram. Quer dizer, o presidente não dá uma demonstração de que vai abrir mão de suas práticas absurdas para cuidar da pandemia. Então, isso está gerando uma impaciência, uma intolerância no país que pede imediatamente a sua saída. E isso foi algo que mudou nos últimos dias no clima, no Congresso Nacional? Você sente que houve uma mudança nos papos que vocês têm no WhatsApp, entre deputados e deputadas que até semana passada ainda estavam hesitantes? Sim. Senti que mudou isso. Sim, eu sinto que uma parte importante do Congresso chegou à conclusão de que não dá mais para esperar, que a omissão em relação a isso vai cobrar um preço mais alto mais à frente, né? Porque, evidentemente, que um processo de impeachment é um processo desgastante, é um processo que leva tempo, que demanda energia, que demanda atenção. Então, evidentemente que ninguém do Congresso, ninguém, e mesmo os partidos de oposição, não desejariam enfrentar isso num momento como esse. Agora, à medida que vai ficando claro... Mas é possível, Molon, mas é possível, porque isso demoraria meses e demanda muita comissão, muita reunião, muito encontro físico, muita tensão, mas são muitas coisas que quebram a quarentena, de alguma forma. Você vê uma outra forma de impedir o Bolsonaro, possivelmente através do Aras ou de outros tipos de crimes que ele possa ter cometido? Esse inquérito, veja, de qualquer maneira, se esse inquérito no Supremo avança como tudo indica que está avançando, aliás, o ministro Alexandre de Moraes, responsável por ele, determinou a permanência dos 4 delegados da Polícia Federal que conduzem o inquérito na condução do mesmo. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes blindou o processo, esse inquérito, né, que está sendo conduzido, para evitar que uma eventual substituição do diretor da Polícia Federal afetasse o andamento dessas investigações. Isso é central, isso é muito importante, né? Exatamente, foi uma decisão muito importante, preventiva, tomada ontem mesmo. Portanto, antes que o novo diretor assuma,
O próprio ministro já blindou, tomada na sexta-feira passada, não é? Quer dizer, E o ele já próprio tem ministro já acesso à blindou. investigação, né? Então ele sabe do que se trata também, né? Exatamente, ele sabe perfeitamente do que se trata e, portanto, ele blindou os 4 delegados para que eles continuem à frente, independente do diretor que assuma. Evidentemente que esse inquérito pode avançar, esse inquérito não envolve diretamente o presidente da República ainda, e nem sequer o outro inquérito pedido pelo Procurador-Geral da República, porque esse inquérito trata das fake news. E há um outro inquérito aberto, né, que trata do ato do domingo retrasado, aquele ato contra a democracia. Então, são 2 inquéritos diferentes. Esses 2 inquéritos, se concluírem, embora não esteja, digamos assim, como investigado neles até o momento, o presidente da República, evidentemente que, se chegarem a ele, podem, de alguma maneira, servir, porque, como o Supremo Tribunal Federal é também o foro adequado para a investigação de crimes do presidente da República, então aqui não há, por exemplo, não é o caso de ser um juiz de primeira instância que, se descobrisse alguma coisa do presidente, teria que remeter para outro tribunal. O foro já é o Supremo e, portanto, sim, por ali também se pode chegar a uma eventual responsabilização do presidente da República. É difícil saber o que ocorrerá primeiro, Bruno, mas a paciência, a tolerância do Congresso, eu sinto que ela também vai se exaurindo. Né? Não por acaso, o presidente da República está fazendo um esforço para montar uma base no Congresso que nunca teve. Né? E isso tem sido notícia também nos últimos dias, de tentar agregar Tentar puxar um monte de deputado alguns para o lado dele. partidos do centro para apoiar o seu governo. É difícil dizer, exatamente, é difícil dizer se ele terá sucesso nisso ou não. É muito cedo para dizer isso. De forma que o que cabe a um parlamentar fazer e a um partido político fazer, quer dizer, para nós, já há crimes de responsabilidade suficientemente comprovados, na nossa opinião, já há prova, mas pelo menos há fortes indícios que ele cometeu os crimes de responsabilidade, isso é suficiente para se pedir o impeachment. Não quer dizer que o impeachment vá tramitar agora, e por isso o PSB também, através do deputado Aliel Machado, que é um deputado nosso, do Paraná, ingressou com um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, que, se instalada, pode também produzir provas, inclusive contra o presidente da República. E a CPI é pedida sobre as razões que levaram o presidente a demitir o ministro da Justiça. Portanto, se essa CPI avança, ela também pode servir para juntar provas, para levantar elementos que podem acabar parando num processo de impeachment mais à frente. Que difícil, Molon, porque isso parece que demora muitos meses, né? E a gente não tem meses para lidar com essa pandemia, porque mesmo que seja imperativo a remoção do presidente, ela também demanda uma urgência que não é possível de fazer por meios democráticos, né? E aí entra uma série de assuntos aí que falam que o impeachment é o que o Bolsonaro tinha interesse, no fundo, porque ele mobilizaria uma base militar, uma base social, uma base armada dele, como forma de avançar um Estado mais autoritário. Eu percebo De que assim forma você 2 vê outras isso? coisas. Primeiro, assim, eu acho que vale a pena lembrar que existe também as ações que tramitam no TSE. Elas também não são rápidas, são ações relativamente lentas, mas elas tramitam e elas também podem levar, nesse caso, não ao afastamento do presidente, mas à cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. Isso sim provocaria novas eleições. Muita gente confunde a ideia de impeachment com a ideia de cassação da chapa. No caso de impeachment, ou no caso de se chegar à conclusão de que o presidente da República cometeu algum crime, por exemplo, em relação aos atos contra a democracia no domingo retrasado. Né? Nesse caso, há o afastamento apenas do presidente da República que assume o vice. No caso de cassação da chapa, aí sim há novas eleições. Se for até o fim desse ano, novas eleições diretas. Se for após o fim desse ano, eleições indiretas. Então, são as 3 frentes, digamos, que há contra o presidente da República: os pedidos de impeachment, os inquéritos no Supremo e os inquéritos no TSE. Você tinha me perguntado, desculpa, eu me esqueci agora a sua pergunta que você fez, como é que eu via. Na verdade, sim, como você vê essa conversa de que o Bolsonaro
precisaria de um pedido de impeachment para ele ativar Perfeito. uma base dele no Exército, nas Forças Armadas, nas polícias, como Eu, forma de sinceramente, avançar? acho assim, que eu não tenho a menor dúvida do desejo, das intenções do presidente de se tornar um ditador. Não tenho a menor dúvida. Ele já deu todas as demonstrações Uhum. Isso está mais que de que ele falado. tem. Não há mais o que falar, quer dizer, não há a menor dúvida de que, no fundo, esse é o sonho dele. É até uma coisa, de certa forma, deprimente, porque tem coisa mais bela, né, do que alguém governar um país pelo voto, pela força do voto, mas é como se ele desprezasse isso. É como se ele quisesse governar o país pela força. Né? Uma pessoa que não valoriza a beleza do voto, do sufrágio universal, da escolha do povo, né? Por mais que eu lamente a escolha que foi feita, mas foi feita. É como se isso não tivesse valor para ele, é como se o sonho dele fosse, de fato, ser um governante pela força das armas, né? Como se ele só acreditasse nessa força e não na força do voto ou do apoio popular. E por isso ele sonha, sim, na minha opinião, com uma saída como essa. Agora, um Estado militarizado, uma ditadura por uma imposição das Forças Armadas, eu acho que ela não é uma coisa simples. Eu acho que isso demanda um apoio na sociedade, nas instituições, e eu, sinceramente, não vejo apoio para isso no Brasil, felizmente. Eu não vejo apoio para isso nos poderes constituídos, nem no parlamento. Ainda que ele monte uma base, não vejo que essa base aceitaria apoiar uma medida ou medidas de força, um Estado ditatorial. Não vejo isso no Supremo, não vejo isso na imprensa, não vejo isso em boa parte das instituições religiosas, na ABI, na OAB, na opinião pública, de forma que eu acho que não há condições para se instalar isso. Então, sim, evidentemente que com um pedido de impeachment, essa é uma das formas que ele tem de mobilizar a base dele, como outras, a gente tem visto. Né? Ele demite o ministro de manhã, né? O ministro se demite às 11, às 5 ele faz um pronunciamento totalmente confuso, mas que, de alguma maneira, rearruma uma parte da base dele, né? Dizendo que ele, agora que ele conheceu quem é o ex-ministro da Justiça, enfim. O verdadeiro Então, Sérgio Moro. O verdadeiro Sérgio Moro, enfim, ele tem as formas dele de reagrupar a base. O impeachment seria uma delas, mas me parece que um impeachment pedido pela sociedade brasileira seria diferente de um impeachment pedido pelo adversário predileto do presidente, um determinado partido político, que eu acho que aí sim reforça a retórica do presidente de se manter contra esse partido, né, ou contra uma parte da esquerda e assim por diante. E precisa ver como está a base do Bolsonaro agora após a saída do Sérgio Moro, porque eles estão em bug, né? Eles deram uma abalada aí. Acho que Não há menor dúvida. deve estar bem complicado ser um bolsominion hoje, né? De saber o que falar no grupo da família, em como se posicionar. Porque houve uma fusão muito boa para o Bolsonaro entre a Lava Jato e ele, né? E agora isso Sem está dúvida. rompido pelo capitão da Lava Jato. Queria que você fizesse a sua avaliação da base popular do Bolsonaro e o que você sente que está acontecendo no fim de semana, que é tudo que a gente tem para avaliar até o Exato. noticiário. Embora o fim de semana hoje seja considerado longo prazo, né? E na Assim, quarentena agora não tem mais fim de semana, né? É tudo um exatamente. tempo só. A gente perde até a noção do dia direito que a gente está, enfim. Okay. E é todo dia notícia e o presidente da República também não dá um minuto de sossego para o país. Né? A todo momento ele é capaz de fazer uma maluquice qualquer e todo mundo que achava que, por exemplo... Bom, nós vimos isso no Carnaval do ano passado, por exemplo. Nossa. No Carnaval desse ano, de novo, ele também aprontou a dele, que foi falada, né? Que soltar um vídeo que fazia menção à ditadura, chamando para atos, enfim. Então, não se tem paz no país há algum tempo. Né? Eu acho que sim, eu acho que essa ruptura com o Sérgio Moro causa uma enorme confusão e perplexidade na base de Bolsonaro, porque as pessoas que acreditavam, né, no discurso de campanha, que de alguma maneira, do final da campanha e do começo do governo, né, que tentava usar Sérgio Moro e Paulo Guedes para tentar mostrar dois pilares que teriam sido importantes para a sua vitória, né, o suposto combate à corrupção e a suposta solução econômica para o país. Isso vai se mostrando falso,
né? Quer dizer, ele nunca apostou nisso, ele nunca esteve preocupado com isso, o próprio histórico, né, patrimonial de sua família mostra isso, quer dizer, o combate à corrupção não tem como ser uma prioridade do seu governo, e, ao mesmo tempo, a própria propalada segurança econômica, a todo momento, primeiro que não está funcionando, já não estava funcionando antes da pandemia, não está respondendo adequadamente durante a pandemia, e mais do que isso, anuncia-se um plano que é contra os princípios do próprio ministro da Economia, sem a participação dele, com a participação apenas da Casa Civil e de outros militares. Então, há uma confusão enorme, porque o apoiador do Bolsonaro, que votou nele de boa fé, que acreditou que ele podia ser uma solução para o país, né, que embarcou nessa ilusão, que foi bem vendida, bem preparada, agora está se dando conta de que era uma cortina de fumaça, era uma história da carochinha, porque ele nem está comprometido com o combate à corrupção e nem está preocupado, ou nem tem um projeto, digamos assim, econômico verdadeiro para o país, não sabe o que fazer com a economia do Brasil. O país está à deriva. Então, é um momento de muita perplexidade. Eu acho que uma parte da base do Bolsonaro tende a deixá-lo, percebendo que, no fundo, a demissão de Sérgio Moro vai contra o que essas pessoas esperavam do governo de Bolsonaro. E agora, Molon, quais os próximos passos? Porque tem uma série de pedidos de impeachment do Bolsonaro feito já, e essa semana você vai apresentar outro? Como isso está se dando e de que forma você acha que o Rodrigo Maia precisa ou vai se posicionar nos próximos dias? Agora está na mão dele, né? Essa é uma incógnita também, né, Bruno? O presidente da Câmara e o presidente do Senado haviam anunciado ontem que se manifestariam ao final do dia e desistiram os dois. Isso foi uma notícia que passou meio despercebida, não teve muita atenção, porque foi um dia muito intenso, né? Mas eles haviam anunciado que falariam e desistiram de falar. Então, isso deixa também uma certa dúvida sobre como é que os dois vão agir. Naturalmente que, nesse momento, a decisão do Rodrigo Maia é muito mais importante que a do Davi, porque ele preside a Câmara por onde começa o processo de impeachment. Eu acho que a tendência é a pressão sobre ele crescer. Não há a menor dúvida, né, de que as denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro são causa suficiente para a instalação de um processo de impeachment. Aqui não há a menor dúvida. Na verdade, já não havia dúvida antes sobre outros crimes de responsabilidade praticados pelo presidente. Ele já havia praticado uma penca de crimes de responsabilidade. Há vários números, tem gente que diz que são 12, 11, 10, ninguém menos de 10. Né? O bolão aí estava em torno de 10 a 14 crimes de responsabilidade. Com os denunciados ontem pelo Sérgio Moro, agora com um fato agravante, porque se trata de um testemunho de alguém que trabalhou com o presidente e que sai do Ministério da Justiça dizendo que o presidente tentou trocar o diretor da Polícia Federal para interferir em investigações em curso que podem chegar nos aliados do presidente, apresentou uma prova ao Jornal Nacional de um diálogo dele com o presidente que mostra que o inquérito está chegando perto de 10 ou 12 deputados bolsonaristas e o presidente da República afirma que esse é mais um motivo para a troca do diretor da Polícia Federal. Portanto, é evidentemente uma tentativa de interferir numa investigação em curso, ainda que ele tenha feito da maneira errada, inadequada, também porque ele sequer sabia que esse inquérito não é um inquérito que estava sob a direção do diretor da Polícia Federal, mas é o inquérito do Supremo. Claro. Do qual o ministro Alexandre de Moraes acabou de blindar os delegados, como nós falamos no começo da nossa conversa. Então, aqui não há a menor dúvida. É preciso entender que essas denúncias do ministro, a gravidade delas independe da opinião que se tem sobre o ministro. Aqui tem gente que confunde um pouco a opinião do trabalho do ministro como ministro, como ex-juiz, com a gravidade das denúncias que ele faz. O fato dele testemunhar e dele apresentar provas por si só é suficiente, independente do que se acha dele. Aqui não há nenhum juízo de valor de que ele foi bem, ou de que ele vai bem, ou de que ele foi bom juiz ou mau juiz. Isso não interessa. Como não interessa em nenhuma delação premiada. Quando uma delação premiada é levada a sério, significa que o delator está apresentando provas do crime, não significa que o delator seja uma pessoa acima de qualquer suspeita ou jamais ter cometido erros ou até crimes. Isso é outra coisa, né? Então, aqui há um argumento muito forte para a instalação do processo de impeachment, que seria o lugar para se construir
digamos assim, as provas, né, de se encontrar, de se produzir no sentido jurídico. Produzir no sentido jurídico não quer dizer criar novas provas, quer dizer mostrar as provas, Claro. né, que sustentam um determinado pedido. Então, eu acho que há todas as razões para o presidente da Câmara aceitar esse pedido. Eu tenho dúvida até juridicamente se ele pode negar, porque aqui é uma discussão, porque é uma discussão agora que, inclusive, tem uma ação no Supremo que o ministro Celso de Mello citou o presidente da Câmara para que ele manifeste as suas razões, de 2 advogados que pediram o impeachment, apresentaram um dos 24, 25 pedidos de impeachment, dizendo que, na verdade, o juízo que o presidente da Câmara deve fazer não é um juízo sobre o conteúdo das alegações, mas se o pedido atende aos requisitos formais. Portanto, é como se o presidente da Casa não pudesse julgar, fazer um juízo de valor sobre se o conteúdo está certo ou não, mas se aquilo ali atende aos requisitos formais para que o pedido avance, né? Ainda assim, na segunda-feira, dia 27 de abril, o PSB vai ingressar com o seu pedido de impeachment, um pedido de impeachment que nós estamos formulando, que junta todas as razões, que pega as razões trazidas ao conhecimento público pelo ministro Sérgio Moro, mas também as razões de outros crimes praticados pelo presidente da República, como os seus ataques à democracia e também o risco que ele trouxe à saúde pública com o seu comportamento. São muitos crimes, como eu disse, nós vamos procurar elencar todos. E, assim, você falou que a gente já tinha muita clareza que havia crime de responsabilidade antes da pandemia. Qual motivo você acha que não se encaminhou esse pedido de impeachment? Que tipo de cálculo político estava sendo feito na cabeça dos deputados, deputadas e do Rodrigo Maia, principalmente? Eu acho que, sobretudo, a preocupação de, nesse momento da pandemia... Não, mas antes da pandemia já havia elementos. Sim. Acho que também havia uma hesitação em apresentar um pedido de impeachment antes da pandemia. Sim. Bom, aí você tem toda a razão em distinguir os momentos, né? Então, vamos falar primeiro de antes da pandemia. Certo. Antes da pandemia, qual era o raciocínio que nós todos fazíamos? Um processo de impeachment é um processo jurídico-político, né? Então, para que você possa fazer um processo desse avançar, você tem que ter, de um lado, razões jurídicas, que são os crimes de responsabilidade claramente manifestos, né, reconhecidos, e, de outro lado, condições políticas para que o processo avance. Quer dizer, apoio na sociedade, apoio no Congresso, a percepção de que ele pode avançar. Por quê? Porque se ele não tem condições de avançar, embora você tenha os crimes, é possível que você saia do processo com o pedido negado e, portanto, com um presidente fortalecido, Sim. que seria o pior dos mundos. Então, antes da pandemia, nós tínhamos a sensação de que, embora ele já tivesse cometido crime de responsabilidade, não haveria apoio, seja no parlamento, seja na sociedade, para que ele avançasse. E aí começa a pandemia. Qual é o comportamento que o presidente vem demonstrando na pandemia? O mais irresponsável possível. Eu diria até um comportamento genocida. Porque a maneira como ele está colocando em risco a vida das pessoas é muito grave. Ele está, no fundo, ameaçando a sobrevivência de boa parte dos brasileiros. O Brasil não tem estrutura para lidar com essa pandemia. Países muito mais estruturados perderam dezenas de milhares de pessoas. O Brasil vai caminhar para essa direção. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é? Quer dizer, e nós vamos estimular a concentração de pessoas. Então, o comportamento do presidente aumentou a indignação com ele. Por quê? Pela irresponsabilidade na proteção bem maior que ele deveria proteger, que é a vida dos brasileiros. Não bastasse isso, além disso, ele aproveita esse momento para tentar colocar em risco não apenas a vida das pessoas, mas as condições de proteger a vida das pessoas, que são as condições democráticas. Então, ele participa de um ato defendendo o fechamento, ele não defende, mas todo mundo que estava lá defende, as faixas defendem, eles transmitem as faixas, dizendo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, AI-5 já. Então, isso também aumenta a sensação do Congresso de que há uma urgência e uma reação, sob pena de, se tardarmos muito, talvez seja tarde demais, talvez depois não haja mais o que fazer, talvez ele já tenha subtraído as condições de manutenção da democracia. E, por fim, quando se percebe que alguma coisa começa a avançar para fazê-lo responder pelos seus atos, que são os inquéritos que investigam ele e seus familiares, direto ou indiretamente, ele tenta interferir nisso para impedir que se chegue a ele. Portanto,
obstrui a justiça, tenta interferir, atentando contra a probidade da administração, uma série de crimes. Né? Não vale a pena aqui entrar nesse juridiquês que não é interessante, é meio chato e só vai ser cansativo. Então, com esse acúmulo de coisas, por exemplo, o PSB, que resistiu ao máximo a entrar com pedido, chegou num ponto que a gente falou, bom, a partir daqui, a nossa omissão vai custar mais caro do que a nossa ação. Mais caro que a gente diz é para o país. O país vai pagar um preço maior, seja em vidas, seja em perda da democracia, se a gente não fizer a parte da gente. Então, agora é preciso agir por isso, a nossa decisão tomada na sexta-feira passada. E, Molon, ontem eu assisti, como muita gente, de queixo caído, a fala que o Bolsonaro fez à frente de seu ministério ali, colocado em display ali atrás dele. Uma fala muito estranha, muito maluca, muito cheia de recibos que ele fica passando sobre os filhos e a investigação, mas a pessoa que eu mais observei foi o Mourão. Ele estava com uma cara bastante incomodada. Você tem alguma pista do que está acontecendo dentro desse gabinete militar do Bolsonaro? Se há um incômodo, se há um diálogo com o Congresso Nacional, se há uma distância? Porque o quão desconfortável é a gente falar sobre o Exército numa situação como essa. Mas é inevitável, porque eles estão ocupando os cargos mais estratégicos do governo hoje. E, no fundo, eles têm uma outra solução ali na mão, que é a tutela ou o isolamento do próprio presidente. Queria que você fizesse a sua análise sobre o Mourão, o Braga Neto e os generais no gabinete. Eu acho que ali no Exército, quer dizer, nas Forças Armadas, há uma grande preocupação, Bruno, com as consequências de tudo isso sobre a própria imagem das Forças Armadas. Né? Depois da ditadura militar e de tudo que o país passou e sofreu, eu acho que a preocupação das Forças Armadas, de alguma maneira, em se reposicionar, em mostrar o compromisso das Forças Armadas com a democracia, com o cumprimento da sua missão constitucional, é uma preocupação constante dos últimos anos. Então, eu percebo que há, ali da parte de vários generais de 4 estrelas, a tentativa correta de dizer as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. E você sente esse esforço? Sinto, assim. Porque aqui de fora a gente não sente muito, não. Naturalmente, veja, naturalmente que esse esforço é um esforço de quem não está colado no presidente. Eu não estou me referindo aos ministros palacianos. Claro. Os ministros palacianos têm grande dificuldade de fazer isso porque estão o tempo inteiro colados no presidente. Porque eles são governo, eles não são mais Estado. Exato, mas eu sinto isso, assim, de generais de 4 estrelas que estão em cargos estratégicos das Forças Armadas. Tá. Portanto, no Exército, na Aeronáutica e na Marinha. Acho que é uma preocupação clara deles em dizer, olha, nós somos... Veja recentemente a manifestação do general Santos Cruz, que já saiu do governo. Sim. Ele, por exemplo, disse exatamente isso. E essa frase eu, pessoalmente, ouvi de alguns generais de 4 estrelas com os quais eu conversei já no ano passado e que tiveram a preocupação de deixar claro, dizendo, olha, há militares no governo, mas o governo não é um governo militar, o governo é um governo civil do qual participam militares, ou seja, quase que dizendo nos inclua fora dessa. Né? Então, eu acho que assim, há um limite que os militares vão, em algum momento, ter que arriscar de novo, desenhar de novo, marcar de novo, para dizer, olha, nós não somos isso aí. Nós tem oficiais nossos da ativa, ou que já foram para a reserva, já foram reformados no governo, mas nós não somos exatamente isso aí. Então, acho que há um incômodo grande. Acho que os próprios generais, boa parte deles se iludiu, imaginando que o presidente da República fosse tutelável. Ele já mostrou, pela falta de bom senso, de equilíbrio e de responsabilidade dele, que ele é incontrolável, que ele é insuperável na sua capacidade de criar novas crises e novos problemas, e que percebem o desgaste do presidente e se preocupam com isso. Eu acho que é um grande incômodo ali. Então, acho que quem está mais perto fica na dúvida se tenta controlar e reduzir os danos ou se desiste e deixa o país virar página. Eu acho que essa dúvida está presente ali, mas eu sinto que das Forças Armadas, da estrutura superior das Forças Armadas,
essa preocupação em demarcá-las como instituição de Estado e não de governo. E, Molon, uma outra coisa que eu estou muito preocupado e que a gente não tem tempo de falar mais, mas ano eleitoral, né? Nos municípios, é a maior eleição, né? Muitos candidatos, candidatas. O que vai acontecer aí, Molon? O que você está vendo por essa eleição? Primeiro em relação ao calendário e depois como fazer uma campanha nessas condições. Porque a pandemia não vai acabar rápido, esse contágio vai se alastrar por mais tempo, a gente vai ter ondas diferentes dessa pandemia e a sociedade vai estar num tipo de pressão muito inédita para se manter um calendário minimamente estável. Queria ver a sua visão disso e se o Congresso já está falando de algum tipo de medida. Bom, primeiro que eu acho assim, é mais do que razoável que haja uma fixação de uma nova data para as eleições dentro ainda deste ano. Por que eu digo dentro deste ano? Porque eu acho que prorrogar mandato e adiar a eleição para outro ano, a última vez que o Brasil viu isso, demorou 21 anos para a gente voltar a votar. Então, acho uma medida muito perigosa. Eu acho que traria um sério problema democrático a prorrogação de mandatos. Vamos imaginar, por exemplo, aqui na minha cidade do Rio de Janeiro. Há uma enorme insatisfação com o prefeito da cidade. Imagina a cidade do Rio receber notícia, como alguns querem lá no Congresso, de que as eleições foram adiadas por 2 anos. Que tem gente querendo adiar para 2022. 2 anos? Para unificar as eleições? Sim, o deputado Aécio Neves, ex-senador... Aécio Neves? Defendeu isso. Defendeu num vídeo. Circulou um vídeo dizendo, não, vamos aproveitar e juntar as eleições. Isso então, o Aécio Neves reaparece dessa forma? Resolveu trabalhar assim? Eu acho isso um absurdo completo. Por quê? Porque significa você dar mais 2 anos para prefeitos que receberam 4 anos, significa você dar mais 2, 6. Nossa Senhora. 6 anos para um prefeito que foi eleito para 4, 6 anos para vereadores que foram eleitos para 4, não faz o menor sentido. Então, se houver mudança de data, eu acho que o razoável é que seja para o mais perto possível. Portanto, ainda para esse ano, vamos supor, o 1º e o 3º domingos de dezembro. Mas isso está em discussão. Oi? Não está em discussão formal ainda, mas há conversas informais a respeito. Isso eu acho que passaria com facilidade. Por quê? Seria atrasar as eleições mais ou menos 2 meses. 2 meses é mais ou menos o tempo que a gente vai ficar num isolamento mais restrito, ao que parece, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, é muito difícil fazer previsão, Bruno, porque para a gente fazer qualquer previsão, do que é que o Brasil precisaria? Bom, de testes. Ciência, teste, clareza, transparência, Ministério da Saúde, tudo que a gente não tem. Não tem dado, a gente não tem dado nenhum. Então, como é que a gente vai saber se já dá para diminuir o distanciamento ou não? Isso é uma coisa, para mim, eu tenho falado isso no Congresso. Tenho falado isso com os líderes de outros partidos. O que a gente tem que exigir do ministro da Saúde? Testes, informação. Como é que você vai fazer política pública sem informação? Bom, mas fechando esse parênteses. Então, eu acho que é possível que haja um adiamento. Agora, se por acaso as condições de campanha permanecerem muito difíceis, por exemplo, as pessoas sem poderem contactar outras, aí eu acho que talvez o Congresso vá pensar em alguma coisa como um mandato tampão de 6 meses e uma eleição em maio do ano que vem, vamos supor. Aí eu acho que pode ser que essa ideia cresça. É cedo para dizer. Entendo. Por que eu acho isso? Porque se por acaso as condições de campanha forem condições somente virtuais, somente pela rede, eu sinto que vai crescer no Congresso a seguinte preocupação. Bom, nós estamos vendo aí quem domina as redes e como domina as redes. No meio de uma CPI da fake news, né? No meio de uma CPI exatamente sobre isso. Exato. Então, como é que você vai também defender campanha eleitoral em que não haja o contato do candidato com o eleitor, a não ser pela internet, quando a internet está se mostrando um lugar dominado por quem usa robôs e certamente um enorme caixa 2 para fazer as suas mensagens chegarem e outras não. Então, aqui o Congresso vai ter que buscar um equilíbrio, aqui é uma balança que você vai ter que equilibrar entre o mínimo de adiamento possível versus o mínimo de condições para se fazer campanha olho no olho, candidato com eleitor e não somente nas redes. Aqui eu acho que esse vai ser o equilíbrio que você vai ter que buscar. Agora, oficialmente essas conversas não começaram, são apenas incipientes. E Molon,
Tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita? Algo que você acha muito crucial que as pessoas aqui de fora do Congresso Nacional entendam sobre o que está acontecendo aí na vida de vocês? Tem, assim, primeiro, uma coisa muito importante de acompanhar é a capacidade do presidente da República de montar uma base ou não. E mostrar como o que o presidente da República está fazendo, isso as pessoas precisam entender e contar para outras pessoas, e explicar. Uhum. É exatamente o que ele sempre condenou e o que ele sempre disse que não ia fazer. Interferindo na Polícia Federal, impedindo as investigações de chegarem aos verdadeiros culpados, pensando na família dele, nos filhos dele, antes de pensar no Brasil, nos brasileiros, e, ao mesmo tempo, oferecendo cargos em troca de votos no parlamento. O que ele está fazendo agora é exatamente o que ele dizia que não podia ser feito. Então, quem o apoiou pelo discurso que ele manifestou, por aquilo que ele dizia, não pode continuar defendendo essa conduta e esse presidente. Ou seja, é preciso acordar e entender o que está em jogo agora. Há um deslocamento de partidos do centro para a base do governo, desde que o presidente entregue a eles certos cargos. O presidente foi no domingo passado ou retrasado, dependendo de quando vai ser veiculado aqui nessa conversa. Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Então, no domingo passado, né? Participar de um ato. E qual foi a frase que ele disse lá e saiu estampada nos jornais no dia seguinte? Não vou negociar nada com ninguém. E o que ele está fazendo? Negociando cargos com partidos de centro. Então, ele está fazendo, ele fala uma coisa e ele faz outra. Teve uma reportagem muito curiosa que saiu com algumas falas de deputados em off que não se identificaram, e um deles dizia uma coisa muito curiosa, assim, ele quer dizer que não está conversando com a gente, quer atacar a gente à luz do dia, mas depois ele vem aqui negociar com a gente. Para a gente tudo bem, se o preço foi esse, tudo bem. Quer dizer, é evidente que ele está adotando esse comportamento, isso está sendo dito pelos deputados que estão participando das conversas com ele está tentando montar uma base desse jeito. Esse é o jeito mais velho e mais carcomido de fazer política do mundo, e é isso que ele vai tentar usar para tentar se blindar no carro. Ou seja, se alguém tinha ilusão, eu nunca tive, de que ele representava nova política, está na hora de perder essa ilusão. Acho que esse é um ponto, assim, sobre o Congresso, acho que é uma coisa muito importante. Isso, os próximos dias vão mostrar se ele, de fato, conseguiu montar essa base ou não. As manifestações em relação ao impeachment de deputados desses partidos mostram que eles estão apostando que isso vai dar certo, porque eles disseram, não houve nada demais, essa troca do ministro da Justiça por essas razões é assim mesmo, não tem problema, porque confundem a imagem que eles têm do ministro, eles não gostavam já do ministro, claro, com a gravidade do fato de se substituir o ministro por essas razões, que é outra coisa separada da opinião que se tem sobre o ministro. Entendi. Sobre o Congresso, mas eu queria falar com você depois sobre um último assunto que eu acho que é importante a gente pensar, que é o Brasil pós-pandemia, mas na hora que você quiser, se quiser. Não, vamos falar agora. A gente não tem horário aqui, Molon. A gente está livre. Ótimo. Eu ia te perguntar sobre isso, acho que é um assunto super importante mesmo. Podemos falar já. E tem um outro assunto que eu estou muito preocupado, que eu acho que tem a ver com a troca do... Um outro assunto com a troca do ministro da Saúde, que é o seguinte. Certo, por favor. A gente possivelmente é o único país grande do mundo que está subnotificando intencionalmente. Eu sei que é muito difícil a gente entender a dimensão disso em todos os lugares. A França tem subnotificação, os Estados Unidos tem, mas o Brasil parece que tem um interesse em manter os números baixos para manter a narrativa do presidente. Na minha visão, a troca do ministro da Saúde e o apagão de informação que a gente teve após isso fez com que a subnotificação fosse algo extremamente grave e que ameaça mais vida de pessoas que estão achando que está tudo mais ou menos bem e estão na rua. Queria que você falasse um pouco sobre o que o Congresso poderia fazer em relação a isso, se a gente não pode esperar nenhuma ação executiva. Eu acho que o Congresso tem a obrigação de trazer o ministro da Saúde para uma audiência virtual, mesmo trazer é uma forma de dizer, né? Quer dizer, claro. As nossas sessões na Câmara têm sido pelo mesmo aplicativo, a mesma plataforma que a gente está usando aqui, o Zoom, né? A gente levanta a mão e fala
cada um da sua casa, participando das sessões do Congresso, que acho que foi uma maneira... E está funcionando? Está funcionando. É claro que, assim, é muito diferente de quando a gente está lá, né, Bruno? Porque para uma entrevista, assim, isso funciona perfeitamente, mas, por exemplo, quando você está no Congresso, né, a gente vê as pessoas passando e você fala com 100 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, nas votações, você aborda um colega, fala, pô, não faz isso, isso aí está errado. Não, pô, ajuda a aprovar isso aqui é bom, isso aqui você tem uma agilidade e assim, uma dinâmica que não existe aqui. Aqui é uma coisa que fica muito mais congelada, você fala, então tem esse problema. Por outro lado, em tese, eu acho que as pessoas talvez estejam se ouvindo mais agora, porque agora só pode falar uma de cada vez. Então, e lá todo mundo tem o tempo. Então, por outro lado, tem essa vantagem. Agora, eu acho muito mais produtivo o encontro, digamos assim, físico mesmo, né? As pessoas estarem juntas. Mas eu estava dizendo aqui, eu acho que assim, o que o Congresso deveria fazer com o ministro da Saúde, novo? Chamá-lo para uma audiência, já foi aprovado um convite a ele, então ele tem que participar de uma audiência da Câmara, com todos os deputados. Ele tem obrigação de ir? Não. Mas é um convite. Tem. Se não atender o convite, aí ele pode ser convocado. Se ele for convocado, ele tem a obrigação de ir. Normalmente, o bom senso diz que os ministros aceitam os convites para não serem obrigados, que aí fica mais desagradável para o ministro, né, dizer que ele foi obrigado. Mas ele aceitando o convite, ele vai participar da audiência, e aí eu acho que nós temos que perguntar para ele, fazer essa pergunta. Para mim, essa é a pergunta mais importante de todas. Testes. Né? E o ex-ministro Mandetta, ele tinha anunciado vários testes, mas não houve testes também na época dele. Quer dizer, eu acho que ali havia um tempo necessário para pegarem os testes, mas, verdade seja dita, ali também não se estava testando ainda no ritmo. Vamos dar o benefício da dúvida de que é porque não tinha havido tempo para chegar e tudo mais, mas o Brasil está sem informação esse tempo todo. Eu pessoalmente, achei que isso foi muito ruim, foi muito lento. Né? Quer dizer, acho que a primeira coisa quando você tem uma doença nova é você pensar assim, bom, como é que eu sei quem é que está doente para saber o que fazer com essas pessoas? E o Brasil não tem teste. Né? Quer dizer, a recomendação para as pessoas era só fazer o teste praticamente quando a pessoa tivesse assim, muitos indícios de que está com a doença ou não. Né? Mas, assim, mesmo óbito, né? Tem muita gente que foi enterrada sem o teste, esse número pode estar muito acima do que a gente tem de oficial. Eu, infelizmente, não tenho dúvida de que está muito acima do que foi divulgado. Infelizmente, eu não tenho essa dúvida, porque tem muita gente que morreu já, eu tenho vários relatos que chegaram a mim de gente que morreu por síndrome aguda respiratória, mas não sabem se é o Covid. Morreu por um problema respiratório. Né? Tem gente que foi identificado como se fosse pneumonia, mas está aguardando o resultado do teste. Então, eu acho que esse número vai crescer muito, infelizmente. E eu acho que é isso que o Congresso vai fazer. Quando o ministro vier, cobrar dele um calendário e um quantitativo. Não é ele dizer assim, não, nós vamos testar. Não. Quantos testes o senhor pretende fazer até quando? Segunda pergunta. O que é que o senhor fez para atingir esse resultado? O senhor comprou já esses testes? Eles estão vindo de outro lugar? Estão sendo produzidos na Fiocruz? Qual é a solução que vai se dar para isso? Para que a gente possa cobrar em cima desse número dele e, de fato, saber, porque como é que se defende? Tem gente que fala, não, já está na hora de relaxar. Com base em quê? A gente não tem a menor ideia de nada. A gente não tem a menor ideia de nada. A única coisa que a gente sabe é que o distanciamento social foi a única coisa que funcionou nos países todos. Então, por isso, faz sentido a gente continuar em casa, e essa é uma coisa importante para apelar às pessoas. Fiquem em casa, evitem sair ao máximo, se protejam, quer dizer, dentro das possibilidades. Tem gente que tem profissões essenciais que não tem como evitar, como muitas vezes jornalistas, além de médicos, profissionais de segurança pública, de transporte, de entregas, supermercados, né? Comida, enfim. Claro, muita coisa. Quem puder tem que ficar. Agora, é a única coisa que a gente sabe, que a gente não sabe o número. É muito, muito, muito preocupante. E, Molon, e o pós-pandemia? O que você acha mais importante que a gente pense sobre isso? Eu acho assim, a coisa mais importante, primeiro assim, como pensar o pós-pandemia se a gente ainda não está nem no meio dela, digamos assim, se a gente não está. Bom, mas é importante começar a pensar o depois, porque momentos como esse abrem uma janela de oportunidade da gente pensar coisas novas. Né? Então, aquilo que parecia muito difícil 4 meses atrás, talvez agora não seja tão difícil. Né? É possível, talvez, imaginar um outro futuro para a gente. Um futuro com que a gente já sonhava há muito tempo, mas que era muito difícil de viabilizar.
Então, muita gente tem perguntado assim, será que a gente vai voltar ao normal depois da pandemia? E aí teve uma frase pichada no metrô de Hong Kong que dizia assim, nós não podemos voltar ao normal depois da pandemia porque o normal é o problema. Ou seja, foi o normal que nos trouxe até aqui. Isso que a gente está vivendo é causado por esse normal. Olha que coisa triste, Bruno, a gente pensar que, segundo algumas estimativas científicas, a poluição, por ter diminuído tanto por conta do distanciamento, né, do decréscimo de atividade econômica, talvez tenha deixado de fazer mais vítimas do que aquelas que já morreram por Covid. Tem um estudo de uma universidade que mostra isso. Eu li sobre isso. Uma coisa assustadora, quer dizer, você mostra pensar... muito, né, a qualidade do nosso normal, né, a baixíssima qualidade do nosso normal. Ou seja, esse normal é um terror. Então, isso aí da Índia se voltou a ver o topo do Himalaia. Os canais de Veneza voltaram a ser transparentes. As tartarugas voltaram para as costas, para as praias, né, da costa da Índia. Ou seja, a natureza está dizendo assim, olha o que vocês estavam fazendo, é como se fosse um aviso, né? Da natureza, sabe, da mãe natureza, dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar? Qual é o novo normal que a gente quer? Qual é a nova forma da humanidade funcionar? Como é que a gente tem que organizar a humanidade, a economia, a sociedade, para, de fato, trazer uma vida melhor, que nos proteja, inclusive, de pandemias novas, né? Quer dizer, alguns autores estão dizendo assim, olha, a próxima pandemia talvez venha do desmatamento da Amazônia. Por que o desmatamento da Amazônia? O desmatamento da Amazônia pode causar novas pandemias. Sim. Por quê? Porque a gente está mexendo com seres, com animais, com formas de vida que a gente desconhece ainda, que estão lá num equilíbrio natural, se mantendo, mas que podem nos fazer mal se forem, digamos assim, descobertas, no sentido de se tirar aquilo que as cobre, que as protege. Então, é hora da gente parar e pensar que mundo é esse? Eu quero apostar no Brasil de uma economia verde. O mundo está discutindo, Bruno, um novo pacto verde. Isso tem sido discutido nos Estados Unidos com os socialistas democráticos lá da Alexandria Ocasio-Cortez, do próprio Bernie Sanders. O Green New Deal deles, né? Green New Deal, né? Quer dizer, que é uma expressão que faz sentido nos Estados Unidos por conta do New Deal americano, norte-americano. O histórico do Roosevelt, né? Após a depressão. Exatamente. E que é o que a gente vai passar agora, por uma depressão econômica. Então, é exatamente o mesmo contexto econômico que dá essa oportunidade, né? Só que tem que ser um novo pacto verde. Ou seja, não dá para pensar em recuperar a economia da mesma forma, destruindo, desmatando, poluindo. Tem que pensar assim, vamos levantar a economia com uma infraestrutura verde, com uma mobilidade limpa, com outro tipo de moradia. A desigualdade vai cobrar, que é a pior marca do nosso país, é o maior problema do nosso país, é a desigualdade. Ela vai cobrar um preço caro agora nas moradias das favelas, porque é muito mais difícil não haver contaminação pela proximidade de moradia, pelas condições de moradia que são indignas, não garantem a dignidade que a que as pessoas têm direito. Isso é culpa do Estado. Não protege as pessoas como elas têm o direito de ser protegidas. Então, a gente tem que pensar num outro sistema habitacional, numa outra forma de morar, numa outra forma da gente consumir, numa outra forma da gente se comportar e de organizar a economia da sociedade para que ela funcione de uma forma que não destrua a natureza. E esse Green New Deal é uma pegada que tem uma pegada social também, ao contrário do que alguns podem pensar, que é um olhar só para a natureza, ele tem uma pegada socioambiental, quer dizer, ele olha para a redução da desigualdade e como orientar a economia para, de alguma maneira, proteger a natureza e proteger também as pessoas da desigualdade. Isso é crucial, né, Molon? Só que aí, novamente, né? Isso não vai funcionar como o Bolsonaro presidente, né? Isso também é um outro imperativo aí, né? A gente precisa de uma outra geração no governo de verdade, né? Difícil isso. Mas esse papo está acontecendo, Molon, no Congresso? E acho que está acontecendo porque... Acho que existe uma frente verde possível, renovada? E quem que você acha que são essas pessoas com quem você teria mais Não existe, diálogo? Existe a frente parlamentar ambientalista, é uma frente muito atuante no Congresso Nacional. Só para você ter ideia, por exemplo, agora, eu tive a honra de ser coordenador dessa frente por 2 anos.
quando assumi a liderança da oposição no ano passado, decidi deixar a coordenação da frente, porque achava que uma coisa podia atrapalhar na outra. Agora estou liderando a bancada do meu partido, mas participo dessa frente, apoio, sou um membro dela. E quem é o líder hoje? Ela, hoje em dia, o coordenador é o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que é um excelente parlamentar, muito qualificado. E, assim, nessa frente, a gente tem conseguido impedir retrocessos. Então, por exemplo, tem uma medida provisória, a 910, que é a medida provisória da grilagem. Ela já foi mal feita, e, além de ser mal feita, ela foi piorada no Congresso para, digamos assim, autorizar a grilagem de terras. É uma aberração completa. A gente está conseguindo brecá-la. E a gente já disse, no Colégio de Líderes, já disse para o presidente da Câmara, que a gente não aceita votar essa medida provisória, e eu sinto que o nosso veto a essa medida, nesse momento de funcionamento remoto da Câmara, vai ser ouvido. A gente vai, eu acredito sinceramente, conseguir barrar essa medida provisória. Então, a gente agora não basta impedir retrocesso. Essa capacidade de formulação, de imaginar um outro futuro, eu acho que esse é um momento muito propício, sabe? Para também pensar uma outra tributação, por exemplo. Assim, a ideia de que a solidariedade precisa ser maior no Brasil, eu acho que ela está crescendo. Então, esse é o momento também para a gente falar, olha só, no sistema tributário da gente, só quem paga imposto é classe média e classe popular. Super rico não paga imposto no Brasil. É uma vergonha a tributação nossa em termos de desigualdade. Ela é injusta. Por quê? Porque ela tributa muito consumo e produção e tributa pouco renda e patrimônio. Isso significa que quem tem muita renda e muito patrimônio paga pouco e paga muito quem usa uma grande parte do que tem para consumir, que é o caso que quanto mais pobre, mais gasta. Claro, e classe média. Então, é preciso mudar a tributação. Aliás, é preciso fazer uma tributação verde. Significa o quê? Você desonerar atividades não poluentes, energia limpa e outras iniciativas, e onerar aquilo que depende de petróleo, aquilo que depende de combustível fóssil ou de outras formas de agravar o aquecimento global, por exemplo. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar e que esse eu acho que é um momento rico para pensar. Por quê? O New Deal se pensou ainda durante a depressão. Não é? Quer dizer, não se tinha saído da depressão quando ele começa a ser formulado. O Plano Marshall ele foi pensado quando ainda se estava na Segunda Guerra. Né? Então, é preciso ainda, durante a pandemia, já imaginar um outro futuro para a gente não correr o risco de voltar ao normal. Esse acho que é um grande risco para a gente, seria uma tragédia a gente tentar recuperar uma forma de vida que nos trouxe até aqui, que fez com que o Brasil chegasse nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Né? Então, essa capacidade ela precisa ser de todos nós. Tem muitos cientistas pensando isso, muitos economistas. Nós do PSB estamos trabalhando, formulando, né, uma proposta para o país nessa direção, como a nossa proposta de plano para o Brasil. Né? E eu acho que isso é uma pegada muito boa para construir esse outro futuro. Tem que ser feito agora, tem que ser pensado agora para virar realidade. E aquilo que parecia impossível há 3 meses atrás, hoje talvez não seja tão impossível. Né? Tanto em termos de mudança de tributação, quanto em termos de mudança de pegada econômica, né? De abordagem econômica. De mentalidade. Sinceramente, acredito. De mentalidade também. Né? Legal, Molon. Muito obrigado pelo seu tempo. Adorei o papo. E precisando de alguma coisa, estamos sempre por aqui. Precisa de alguma coisa, o fluxo está sempre aberto, Molon. Muito obrigado. Eu queria te agradecer muito. Para mim foi um grande prazer também conversar com você. Admiro muito o seu trabalho. Valeu, e se pudesse pedir alguma coisa, eu queria pedir que você continuasse com as lives, com as entrevistas, com as conversas. Pode deixar. Agora não tem nem jeito, né? Agora eu estou em casa, parado. O que eu vou fazer? Tem que fazer live, né? Você está prestando ao país. Pode ter certeza que você está prestando um grande serviço para o Brasil. Que isso, Molon. Com o seu trabalho e com a sua inteligência. Obrigadão, Molon. Um abração e se cuida bem, hein? E boa sorte nessa semana, que eu sei que vai ser puxada. Vai ser puxada, mas se Deus quiser vai dar certo. Vai, tomara. Tchau, Molon. Um abraço. Tudo de bom.